Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos a mais um episódio e no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 siglas que são muito comuns, muito utilizadas em inglês, inclusive na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia. Antes disso, eu quero convidá-los a seguir o podcast na plataforma que você está me ouvindo. Se você está chegando no podcast através desse episódio, não deixe de voltar e ouvir outros episódios e se familiarizar com o conteúdo que é bastante diverso do Inglês Everywhere. E também não deixem de compartilhar este episódio com outras pessoas que vocês conhecem e que têm interesse em aprender o inglês ou expandir os seus conhecimentos no idioma. Lembrando também que eu tenho perfil no Instagram e no Twitter, basta procurar lá por Inglês Everywhere. Mas vamos falar então sobre siglas em inglês. Para começar, a gente usa a palavra acronym para se referir às siglas. Eu quero ensinar para vocês, antes de mostrar as 5 siglas selecionadas para este episódio, como se faz a pergunta o que significa tal sigla. Então, para exemplificar, eu vou adiantar aqui, eu vou antecipar a primeira sigla que é AKA. Então, digamos que você escute, mas você não sabe o que significa e quer perguntar a alguém o que significa AKA. Então, basta fazer a seguinte pergunta. What does AKA stand for? What does AKA stand for? Não é comum a gente utilizar o verbo mean, que significa significar em inglês, tá? A gente não pergunta what does AKA mean, mas stand for. Então, para siglas, a gente vai utilizar o verbo stand for. E para responder, eu vou responder também com o verbo stand for. Então, eu falaria AKA stands for also known as. AKA stands for also known as. But now, without further ado, let's get right into the 5 acronyms of this episode. Então, a primeira sigla deste episódio é AKA. AKA, que significa also known as. So, AKA stands for also known as, traduzindo literalmente, significa também conhecido como, ou como a gente diz em português, vulgo. Depende muito do contexto. Geralmente, a gente vai utilizar a expressão quando a gente fizer referência ao nome artístico de alguém. Então, por exemplo, James Brown, a.k.a. The Godfather of Soul. James Brown, a.k.a. The Godfather of Soul. We're also joined by Brian Burgess, who is the publisher of The Capitalist, a.k.a. Peter Schorsch Jr. Regina Thomashour, a.k.a. Mama Gina, is a revolution, an icon, teacher, author, mother, and founder and CEO of the School of Womanly Arts. A segunda sigla, or the second acronym, is ASAP. ASAP, que também muito comumente é pronunciado como ASAP. ASAP ou ASAP, que significa as soon as possible, assim que possível. Então, por exemplo, please reply ASAP. Please reply ASAP. Ou ainda, please reply ASAP. Miss Kate Northrup. Hey. Hey. Thank you so much for being on Marie TV. Thank you so much for having me. So I just got to say once again, Money, a Love Story, amazing book by Kate. If you don't have it, go out and get it ASAP. No matter what career field you choose,
So be sure to enroll in one of our fabulous arts courses ASAP. A terceira sigla, então, é FYI. FYI stands for your information. FYI, for your information. Normalmente é utilizado ao enviar e-mails ou mensagens de texto, mas também é utilizado na fala. E é utilizado para anunciar algo que é muito importante, que a pessoa deve prestar atenção. Por exemplo, FYI, tomorrow's staff meeting is scheduled for 10 a.m. FYI, tomorrow's staff meeting is scheduled for 10 a.m. So just an FYI for all of you out there, that is the safest strategy. Just a little FYI. The next time an evangelical leader says to you, evangelicals are too involved in politics, I want you to look him in the eye and say, oh, how did you come to that conclusion? A minha quarta seleção é a sigla FOMO. FOMO, which stands for Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Numa tradução livre seria algo como medo de estar perdendo algo ou medo de ficar fora de algo, que é uma expressão muito utilizada nesses últimos anos devido a mídias sociais, que é esse sentimento, essa percepção de que outras pessoas estão se divertindo, tendo uma vida melhor ou tendo experiências mais interessantes do que a gente está tendo. E todos esses problemas são agravados por conta das mídias sociais, que acabam afetando a nossa autoestima e acaba gerando um certo sentimento de inveja. Mas vamos então a um exemplo. Don't get FOMO. Get a ticket now. Don't get FOMO. Get a ticket now. I mean, the new behavioral driver is FOMO, and FOMO stands for fear of missing out. And what this means is that when you go into Costco today, if you see the Christmas decorations today, you have been sort of incented and convinced of an amazing fact, which is that if you don't buy them today, they won't be there next week. Right? When they're feeling bored or seeking connection or FOMO. What's FOMO? Fear of missing out, right? It's actually in the Merriam-Webster dictionary this year. Fear of missing out feels bad. We don't like the sensation that we might be missing out on something. And the solution to that discomfort, to that pain point, is Instagram. Instagram wins. E por fim, a última seleção deste episódio é a sigla Q&A. Q&A, which stands for Questions and Answers. Normalmente é utilizado em palestras, em conferências. E os palestrantes acabam deixando esse momento do Q&A para o final da palestra. Então, por exemplo, save your questions and we'll have a Q&A at the end of the presentation. Save your questions and we'll have a Q&A at the end of the presentation. A Q&A session, for example, is an opportunity for you. It's an opportunity to clarify. It's an opportunity to understand what people are thinking. We've got about 7 or so minutes for Q&A. I'll let you guys pick who you like. Então, para a gente agora fechar tudo que a gente aprendeu neste episódio, primeiro, a gente aprendeu que a pergunta que se faz em caso de dúvida é What does something stand for? What does something stand for? O primeiro acronym foi AKA, which stands for also known as. The second one was ASAP, or ASAP, which stands for as soon as possible. The third one was FYI, which stands for your information. The fourth one was FOMO, which stands for fear of missing out. And the last one was Q&A, questions and answers. So that's it, guys. See you later. Bye. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message.
Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!